E aí galera, muita gente me perguntou o material que eu usei no Mato Grosso, né? Fizeram vários questionamentos, então eu resolvi gravar um vídeo dedicado só a esse assunto. Então vamos lá. O material que eu usei no Mato Grosso, como eu não conhecia a região, eu resolvi arriscar da seguinte forma. Fiz um conjunto da Dragoncast de 14 libras, né? Tá aqui ó, 1,68 m, 5,6 pés, né? Juntamente com a Black Widow, a Lubina Black Widow, equipada com multifilamento Vexter 40 libras 0,29, esse Vexter aqui, certo? E líder de fluorcarbono Vexter 0,42. Esse é o primeiro conjunto, claro, com o intuito de arremessar iscas pequenas, iscas leves, né? Para ter um arremesso melhor de iscas leves. O segundo conjunto que eu montei foi uma vara de 17 libras, que está aqui, Amazon Cast, 5,6 pés, 17 libras, 1,68 m, veja essa daqui, né? Equipada com minha Contender GTO Tournament. Lembrando que essa carretilha já saiu de linha, não vende mais, é muito difícil de encontrar, porém é uma carretilha muito boa. Também equipada com a multifilamento Vexter 0,29, 40 libras, porém o líder que eu usei nela foi um líder um pouco mais parrudo, um líder 0,47 de 29 libras da Vexter também, né? A ideia era esse equipamento arremessar iscas de tamanho médio, né? E como terceiro conjunto, eu peguei uma vara de pesca emprestada do meu amigo Ângelo Canedo, que é essa Daiwa, né? Esse modelo aqui que está escrito aqui, ó, 531 MHXBBR, que é uma vara bastante parruda, de 25 libras. Deixa eu ver onde aparece aqui a libra. Ah, aqui. De 25 libras, veja, para exatamente com a proposta de arremessar iscas grandes, né? Iscas amazônicas. Essa vara de 25 libras eu coloquei a Urano, né? A minha Urano GTO 3000, também uma carretilha que saiu de linha, né? Mas como isca grande não tem segredo para arremessar, não precisa de uma carretilha que tem um bom poder de arremesso, então eu já usei a Urano, apesar de ela ter um belo arremesso, né? Como líder de fluorcarbon nesse conjunto mais pesado, eu usei um 0,57 como líder, né? Para que ele aguentasse o tranco aí dessas iscas mais parrudas, né? Só que é o seguinte, pescando lá, experienciando a pescaria no Mato Grosso, eu percebi que é totalmente a vara de 14 libras, ela não, você nem usa ela muito bem, porque o peixe lá não aceita isca pequena, não é que nem aqui no Tietê, que isca pequena de 8 centímetros, 7 centímetros, 6 centímetros fazem muito sucesso, né? Lá não, lá você joga esse tipo de isca, o peixe nem olha. Então, quando eu voltar para lá, eu não vou mais fazer o conjunto de 14 libras. Para falar a verdade, eu nem sei se eu vou levar a vara de 14 libras. No lugar da vara de 14 libras, eu vou montar o conjunto na vara de 17. O conjunto que eu montei na vara de 14, eu vou montar na vara de 17. Não vou fazer mais o conjunto com linha 0,42, eu vou passar para a linha 0,47, né? E aí eu vou fazer um outro conjunto com a vara de 20 libras da Amazon, que está aqui do lado, ó. Pode ver, uma é 17 libras, veja. E a outra é 20 libras. As duas varas são iguais, mesmo tamanho, 1,68 m, 5,6 pés. O que muda é a libragem. Então a vara de 20 libras eu faria também com esse mesmo líder, 0,47 para isca média. A de 17 libras ficaria para isca pequena ou média também, né? Eu teria duas opções aí, né? Com a mesma linha, mesmo tudo. E é importante uma vara de 25 libras com um líder mais parrudo também. Para dar conta das bicudas e das cachorras no rio, eu usei esse cabinho de aço na ponta e foi fundamental, tá? Por que eu usei exatamente isso? Porque ele é bem flexível, veja, ele não vai atrapalhar tanto o nado da isca, né?
No caso específico, eu usei essa marca aqui, tá? Encastoadores aprazível, né? Cabo flexível com snap de 8 centímetros. Claro que existem outras marcas, né? Só que eu acabei usando essa aqui especificamente e deu certo. Já é um com girador e poderia montar dois conjuntos já com esse snap aqui na ponta para garantir, né, a integridade da isca e tudo mais. E um conjuntinho para pescar tucunaré que você não use esse. No caso seria com a vara de 17 libras, né? Que você não teria esse cabinho de aço na ponta. É claro que teria a opção também de colocar um líder de fluorocarbon, um pedacinho de líder, né? Um pouquinho mais parrudo, 0,67, 0,60. Mas eu optei pelo cabo de aço, que eu acho mais prático e mais fácil de lidar. E deu certo, então isso que eu vou usar na próxima oportunidade. Quanto às iscas que eu usei na região, lá do Alto Xingu, né, no município de Gaúcha do Norte, as que mais deram resultado lá foram essas. Percebam que são iscas grandes, né? Para tucunaré, as que mais deram resultados de meia água foram essas aqui, ó. É Shadow Rap, a Shadow Rap normal, né, de 3 garateias. A Jerkbait Hardcore da Duel. A Bullet da Sumax. A Brava 90, no caso aqui não é a Brava, é a Magnetic da Lore, mas é a mesma coisa. Alguns falam que não, mas eu considero a mesma coisa, né? Ainda se tratando em meia água, a Moriá, essa Moriá que é uma cópia de uma versão da Hardcore também, da Duel. A Brutal da Lore. E a cópia da Vision mais um, que é uma marca chinesa chamada Beer King. Excelente isca, tem que ter na caixa de pesca essa isca, não tem como não ter. E a X-Rap 10 que deu um resultado interessante. Qual que é o problema de se usar meia água nessa região? Geralmente os alagados, eles têm muito paliteiro, muito pau, né? Então não tem como usar meia água com muita liberdade. É difícil ter um local que tenha pouca estrutura de pau, né? Então o que que acontece? Você usa meia água, vai enroscar a todo momento, né? Uma opção legal que realmente funcionou é uma subsuperfície, né? Mas como tem muito paliteiro, muito mesmo, nem a subsuperfície dá conta do recado. Então a gente muitas vezes tem que se limtar ao uso de iscas de superfície para garantir uma pescaria mais fluida, sem intercorrências, né? No caso, intercorrência seria ficar enroscando a isca a todo momento e você ter que estragar o pesqueiro para ir até o local onde o peixe está para tirar a isca, né, do enrosco. Reparem que essas iscas têm algo em comum, né? Tirando essas 4 de baixo, que funcionaram melhor no rio, né? Nas lagoas, as que mais funcionaram em questão de meia água foram essas. Vocês reparem no formato das iscas e reparem nas peculiaridades. Reparem que todas elas possuem uma barbela pequena, ou seja, elas afundam muito pouco, né? Então elas trabalham quase que na flor d'água, elas enroscam menos. E perceba que as iscas são compridas e finas, né? Esse tipo de isca que mais atraíram os peixes. Iscas que afundam um pouco, para não enroscar, a isca poder trabalhar com liberdade e que tem esse formato. Então a Shadow Rap, no caso, foi a campeã das meia água, ela que mais pegou peixe quando usando meia água, e ela tem essas características, afunda pouco, tem o corpo alongado e fino e trabalha muito bem. A Bullet deu resultado também, mas não tanto quanto a Shadow Rap. A Jerkbait Hardcore deu mais resultado que a Bullet, e realmente ela fez a diferença em alguns momentos, só que não deu tanto resultado quanto a Shadow. E a Brava
ela é uma isca já criada para esse fim, né? De trabalhar na flor d'água, fazer um trabalho errático bastante intenso e não afundar. Por isso ela acabou indo bem. Só que dessas três, ela é a que teve o pior desempenho, né? Talvez pelo tamanho, talvez pelo formato, não sei. Quanto à subsuperfície, né, falando especificamente desse tipo de isca, a Curisco do Nakamura foi muito bem, porém desse tamanho, né, a partir da Curisco 90. Se tivesse a Curisco 100 ou 120, funcionaria também. O problema da Curisco é que ela afunda, né? Então fica um pouco mais complicado, porque pode ser que enrosque devido ao fato de ela afundar. Pesquei com subsuperfície grande, floating também, principalmente a Lelé da borboleta, a Lelé grande. Ela foi muito bem, só que também em algumas situações ela acabava enroscando, né? Então é um tipo de isca assim, interessante para pescar na região que funciona. Então, de preferência floating, hein? Lembrando da questão dos enroscos. Quanto à superfície, o peixe lá dificilmente aceita isca pequena. Eles preferem iscas grandes. Tentei usar T10, tentei usar Fire Stick, tentei usar iscas diferentes que não teve o mesmo resultado de iscas grandes. As Jets que funcionaram, a Jet 90 funcionou mais ou menos. A Jet 120 também, mais ou menos, não tive muito resultado, mas tive alguns ataques, principalmente de trairão. Essa isca da KV, que eu não sei o nome, ela é uma isca que funcionou muito bem no rio, na situação do rio. As bicudas e as cachorras gostaram muito dessa isca. Essa isca aqui foi campeã na situação do rio. Quanto à isca campeã nas lagoas para os tucunarés, sem dúvida nenhuma, a Zigzarão foi a melhor isca. Essa isca aqui, 110, né, 11 centímetros com 18 gramas, é uma bela de uma isca, e essa isca foi a isca que eu mais tive ações. Vocês podem comprovar isso nos vídeos, né? A maioria das ações na superfície foram com essa isca aqui. Realmente é uma isca que fez a diferença, e essa isca não pode faltar na caixa de pesca de jeito nenhum. Outras duas iscas que pegaram peixe também foi a versão menor da Zigzarão, a Zigzarinha, né? Veja aqui, né? Era uma versão menor. E a Hammer, que é a mesma forma da Trairão, né? A mesma coisa, as duas iscas são extremamente semelhantes, as duas vieram inspiradas na Trairão. E as duas funcionam mais ou menos da mesma forma. Eu acredito que se achasse ainda uma Hammer maior, devido ao rattling dela ser um pouco mais estridente, talvez fosse interessante para aquela região. Bom, então é isso. Espero ter tirado as dúvidas em relação a materiais. Se tiverem alguma dúvida, por favor, pergunte nos comentários. E fica aí um agradecimento ao Fabrício Furlan, nosso companheiro de pesca, ao Carlito e a Magô, que nos receberam na fazenda deles, que foi uma pescaria excelente, não só pelos peixes, mas pela companhia desses nossos amigos, e ao meu pai, que esteve comigo aí o tempo todo e pôde passar esses momentos maravilhosos aí do meu lado. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.